E para o Enem, o que eu tenho que dar mais ênfase quando eu estudo eletroquímica? Disparado, pilha e eletrólise, que é o que nós vamos agora começar, tá? Obviamente, eu vou ter dificuldade ao estudar pilha se eu não sei inox, não sei o que é oxidar, o que é reduzir, o que é agente redutor, o que é agente oxidante. Vai ter dificuldade. Então, assim, por isso que é um conjunto. Então, é legal, por exemplo, nós vamos começar agora a matéria que tem alta incidência no Enem. Eu vou bem devagar, a gente vai caminhar assim meio que a passos lentos, até para a gente poder não atropelar nada, tá? Mas assim, você nunca vai fazer uma prova, seja Enem ou vestibular, sem eletroquímica na prova. Sem pilha, sem eletrólise, sem corrosão, tá? Sem espontaneidade de reação. Então, por isso que eu quero uma atenção especial para essa parte que nós vamos ver agora, tá? Eu elaborei uma aulinha que ela já vai servir para você como uma formazinha de estudo. Então, deixa eu compartilhar minha telitas. Estão perguntando aqui se o pessoal está gravando. Eu acredito que sim, né, gente? Porque eu acho que sim. Pessoas, vai, agora foi. Apareceu para você, então, a tela, tá? Nós estamos trabalhando com eletroquímica. Vamos só fazer uma revisãozinha do que já rolou, tá? Na eletroquímica, nós temos duas grandes frentes. Pilhas, em que eu vou fazer energia química virar elétrica de forma espontânea. E eletrólise, em que eu vou fazer a energia elétrica virar energia química no formato não espontâneo. Bom, aí nós vimos que a pilha é um dispositivo elétrico que vai gerar eletricidade a partir de reações de óxido-redução. Aí eu fiz aquela parte histórica. Quem perdeu essa aula, a gente viu só a parte histórica lá, Alessandro Volta, Galvani, com as primeiras pilhas. Hoje nós vamos aprender como é que você bate o olho ali em alguns elementos e sabe quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir. Nós vamos conseguir saber quem tem maior capacidade de oxidar ou reduzir através dos potenciais de oxirredução. Aí eu queria lembrar com vocês lá da física um conceito importante. Não é possível eu ir ao laboratório e medir o potencial. Tem como eu medir a diferença de potencial. Então, eu vou fazer o uso de um voltímetro e fazer a medição da diferença de potencial. Então, por exemplo, quando eu coloco dois eletrodos e coloco um voltímetro entre eles, eu estou vendo qual é a diferença de potenciais que existe entre esses dois voltímetros. Ou entre esses dois elementos, desculpa. Só que eu vou precisar do potencial individual, do alumínio, da prata, do zinco, do ouro, do mercúrio. E aí a galera utilizou de um artifício. Qual? Que tal se a gente escolhesse um elemento para, por convenção, ter potencial igual a zero? Aí você vai no laboratório, mede a diferença de potencial desse elemento com o outro. Como ele é zero, esse valor de diferença de potencial mensurado lá no voltímetro vai ser o próprio potencial daquela espécie que você queria mensurar. Professor, se fosse para entender, vamos lá, vamos aqui para a tela. É o seguinte, por que não está indo? Gente, travou, deixa eu voltar aqui. Ai, gente. Tira o pezinho do meu almoço, professor. Gente, está aparecendo aí para vocês, mas não tá, o meu não está indo. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Agora foi. Massa de massas. Olha aí, galera. Foi escolhido o hidrogênio como padrão para as medições realizadas a 25 graus Celsius, uma atm de pressão, e um eletrodo inerte de platina, imerso numa solução ácida, 1 mol por litro. Ao eletrodo padrão é atribuído potencial de oxidação e redução nulo, ou seja, o potencial padrão do rapaz vai ser 0 volts. Professor, que bacana você ter explicado isso. Eu não entendi absolutamente nada. Galera, primeiro eu queria que você me ajudasse a lembrar, porque a gente já viu isso lá em termoquímica, o que é estado padrão? Estado padrão é quando você simula condições ambientais. Então, 25 graus Celsius e 1 atm. Massa isso? Tá. Eu vou escolher o hidrogênio para ser o meu potencial 0. Estou escolhendo o hidrogênio para ser meu potencial 0. Professor, e por que o hidrogênio? Galera, não tem um motivo assim especial, mas tem uma coisa que alguns autores mencionam, o fato do hidrogênio não ser metal, não ser ametal, não ser semimetal e não ser gás nobre. Sabe aquele elemento que não manifesta a característica dos outros? Então seria interessante fazer uma escolha aí de um elemento que de uma certa forma não tivesse característica de outros elementos. Só que nós temos um problema, qual? O hidrogênio nas condições ambientais é gás. Então, como é que eu iria fazer um eletrodo feito de gás? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos criar um eletrodo feito de um metal que não tenha capacidade de oxidar e reduzir. É o que a gente chama de eletrodo inerte. E o eletrodo inerte para ser escolhido para fazer essa experiência foi a platina, tá? E aí você vai entender agora na minha explicação por que tem que estar mergulhado em meio ácido. Então, por enquanto, o que eu quero que você entenda? Nós vamos criar um eletrodo cujo potencial, por convenção, vai ser 0. Qual a substância química escolhida para tal? Hidrogênio. E aí nasce essa siglazinha que está aí para você em alaranjado, EPH. Eletrodo padrão de hidrogênio. Deixa eu colocar o desenho dele agora para você me ajudar a entender, tá? Galera, vai me acompanhando aqui com o mouse. Ó, essa parte prateada é a platina. Então, eles pegaram um fio de platina, tá? E nós vamos conectar através desse fio de platina e essa placa, isso aqui no outro eletrodo que eu quero medir o potencial. Então, por exemplo, suponha que eu queira medir o potencial do zinco. Então, eu vou ligar essa plaquinha de platina lá no eletrodo de zinco, ok? Bom, você viu que aqui foi feita uma cúpulazinha de vidro por onde nós vamos injetar o gás hidrogênio a 1 atmosfera. Perfeito? Então, tem uma entrada para o gás hidrogênio e tem uma saída para o gás hidrogênio. Obviamente, a parte de baixo aqui do vidro ela é aberta para que o hidrogênio tenha contato com a solução. E aqui dentro desse líquido, observe que nós vamos colocar H+. Então, meu meio vai estar o quê? Ácido, tá? Meu meio vai estar ácido. Então, só para a gente entender a montagem da experiência, tá? Nós temos aqui um becker, vou colocar água, colocar o meio ácido, pôr a cúpula de vidro, entrada de hidrogênio, saída de hidrogênio e um filamento de platina que vai atuar como eletrodo inerte. Entenda eletrodo inerte, ele não vai nem oxidar, nem reduzir. Ele só vai ter o papel de absorver o gás hidrogênio na sua superfície para que a reação com o hidrogênio ocorra na superfície da platina. Professor, e por que você precisa de uma superfície metálica? Porque já que vai ser uma reação elétrica, eu preciso de uma superfície condutora por onde vai chegar os elétrons ou sair os elétrons, ok? Essa montagem que eu acabei de explicar ficou conhecido como EPH, eletrodo padrão de hidrogênio. E a voltagem desse eletrodo padrão é 0 volts. Missão: conectar essa coisa a outro eletrodo, medir a diferença de potencial entre os dois,
Como o potencial desse cara é zero, então o valor que aparecer no voltímetro vai ser o potencial da outra substância que eu conectei ao EPH. Perfeito? Lindo, maravilhoso, legal. Agora vem a parte bacana da matéria que você precisa entender. Por que eu pus H+ lá dentro e ainda vou injetar gás hidrogênio? Por que eu pus H+ e ainda vou injetar gás hidrogênio? Pois não? Alguém queria falar, gente? Não? Podemos? Oi. Eu posso falar que o eletrodo inerte platina, ele age como uma catálise heterogênea? Não, não é catalisador nesse caso. Ele só vai ser o fio condutor. Não teria como você ter condução de elétrons no gás hidrogênio, nem no H+, né? Então, eu preciso que o elétron da outra substância que eu vou conectar nele, seja o elétron recebido ou perdido, chegue até o hidrogênio. E aí eu preciso de algo que conduza a eletricidade. Nesse caso aqui, a gente não está tendo catálise, não, tá? Obviamente, se você observar até escrito aí na tela, placa de platina esponjosa. Por que você põe uma placa toda furadinha? Para ele absorver gás hidrogênio na superfície. É o que acontece lá em catálise, né? Você absorve o gás na superfície, só que lá a missão da platina é atuar como catalisador e acelerar a reação. Aqui não, ela está atuando simplesmente como meio pelo qual os elétrons irão chegar ou irão partir, dependendo se o hidrogênio está ganhando elétrons ou perdendo elétrons. Tá certo, obrigado. Massa. Galera, todas as vezes que você for montar um eletrodo, tem que ter tanta possibilidade do cara oxidar, quanto a possibilidade dele reduzir. E eu vou te apresentar as duas. Se o hidrogênio fosse reduzir, ele teria que sair de +1, acompanha o mouse aqui, para 0. Para ele reduzir, ele tem que ganhar elétrons. Então, ele tem que sair de +1 para 0. Então, por isso que eu coloquei H+ dentro da solução. Vamos supor que ele vai ganhar elétrons da outra substância que eu conectei o eletrodo. Então, o elétron vai chegar pela plaquinha de platina. O H+ que está na solução vai receber os elétrons e vai virar gás hidrogênio. Então, o que nós estamos assistindo aqui? Uma redução. Tá? Nós estamos assistindo uma redução. Agora, e se a outra espécie que eu for conectar ao eletrodo padrão de hidrogênio for capaz de tomar elétrons do hidrogênio? Se a outra substância for capaz de tomar elétrons, aí vai acontecer o contrário. O H2, que tem NOx 0, vai para H+, que tem NOx +1. De 0 para +1, o hidrogênio tem que perder elétrons. Então, o que ele está sofrendo? Uma oxidação. Só um pouquinho, gente. Só para eu concluir aqui, que eu acho que vai sanar a dúvida de todo mundo. Eu estou tentando te mostrar que esse eletrodo aqui, ele vai ser conectado a outros elementos. E ele pode tanto perder elétrons para o outro elemento, quanto ganhar. E nós temos que criar as duas condições. Se ele quiser oxidar, ele oxida. Se ele quiser reduzir, ele reduz. Então, nós estamos criando tanta condição. Para ele reduzir, lá dentro precisa ter H+. Para ele oxidar, lá dentro precisa ter H2. Então, nós criamos as duas possibilidades. Se for para reduzir, o H+ reduz. Se for para oxidar, o H2 oxida. Então, você acabou de criar todas as condições possíveis para nós termos tanta reação de oxidação ou redução com o uso do hidrogênio. Tá? Essa seria a ideia. Pois não? Quem ia falar? Podemos seguir? Foi de boa? Galera, isso, alguém falou assim, professor, então esse eletrodo vai servir para medir o potencial dos outros? Perfeito. Quer ver agora vocês começando a entender a matéria? Professor, é bom mesmo, porque até agora eu só entendi o boa tarde. Calma, gente. Olha para esse desenho com carinho, eu vou te explicar parte a parte dele. Vem para o lado direito primeiro. Tem H2, tem H+. Você viu que o H+ aqui agora está representado por H3 ou mais, que é a mesma coisa, meio ácido.
Eletrodozinho de platina, vai acompanhando o mouse. Fio, vou ligar o troço num voltímetro. Legal? Do outro lado agora, eu vou criar um outro eletrodo. Placa de zinco. Tá? Esquece agora esse trem de cátodo e ânodo, eu quero só que você entenda a montagem. Placa de zinco, e aqui dentro eu vou pôr uma solução de zinco 2+. Professor, por que você está pondo esse zinco 2+? Porque eu tenho que dar para ele também as duas chances. Se o zinco mais 2 quiser ir para 0, ele está reduzindo. Se ele quiser ir de mais 2 para 0, de mais 2 para 0, ele está reduzindo. De 0 para mais 2, ele está oxidando. Então, eu estou dando tanta possibilidade dele oxidar e reduzir. E estou dando a possibilidade para o hidrogênio de oxidar e reduzir. Como é que chama quando você coloca o íon e a forma 0 do NOx? Par redox. Então, quem é o par redox da esquerda? Zinco 0, zinco mais 2. Quem é o par redox da direita? Hidrogênio 0, hidrogênio mais. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente conectar um fio em cada um desses dois eletrodos e ver a medição que o meu voltímetro vai dar. Gente, agora atenção para o que vai acontecer. O voltímetro, óbvio, ele não mede potencial negativo. Professor, então por que no desenho aí do voltímetro está aparecendo menos 0,76? É porque é o seguinte, na hora que eu fiz a conexão do fio, eu percebi o fluxo de elétrons indo da esquerda para a direita. Professor, e como é que você percebe o fluxo indo da esquerda para a direita? Porque a plaquinha de zinco, com o funcionamento dessa pilha, isso aqui é uma pilha, tá? Vai corroendo e vai desgastando dentro da solução. O que mostra que o zinco está indo de 0, que é onde ele é placa, para mais 2 quando ele é aquoso. Então, pelo desgaste da placa de zinco, eu sei que ele está oxidando. E se eu sei que ele está oxidando, ele está perdendo elétrons. Obviamente, se ele está perdendo, quem é a única possibilidade que tem aqui de ganhar o elétron? O hidrogênio. Então, olha o que nós vamos observar do lado esquerdo. Zinco saindo de 0, onde ele é placa, e indo para mais 2, onde ele é solução. Vou perceber que essa plaquinha vai começar a corroer e que o elétron vai fluir de um lado para o outro. Agora, acompanhe meu raciocínio. Quando o elétron chegar na superfície da platina, aí quem não tinha entendido a explicação anterior, a platina só serve como meio condutor para os elétrons chegar. E aí o que vai acontecer? O hidrogênio mais que está na solução vai receber os elétrons e virar hidrogênio que 0. O que vai rolar aqui? Uma redução. Professor, já é para eu entender o que é uma pilha? Como é que funciona a ponte salina? Não é isso. Eu quero agora só que você entenda o seguinte. Se a DDP deu 0,76, para eu calcular a DDP eu não tenho que fazer um menos o outro. Só que o potencial do hidrogênio é 0. Então significa que aquele valor de DDP que está marcando no voltímetro é o próprio potencial do zinco. Mas vem cá, se eu escolhi para o hidrogênio ser 0 e o zinco perdeu para o hidrogênio, quer dizer que ele tem menor potencial de redução do que aquele que nós escolhemos para ser 0. Então, ele vai ter que ter um potencial o quê? Negativo. Por isso, menos 0,76. Galera, quando você vai até uma tabela de potenciais, que é o que o exercício vai te dar, vai aparecer assim para você, ó. Zn mais 2, mais 2 elétrons, virando Zn0. Essa equação que você está visualizando, ela é uma equação de oxidação ou de redução? De redução. O que você está medindo, então? Que a capacidade de reduzir do zinco ela é menor que a do próprio hidrogênio que foi escolhido para ser 0. Por isso que o valor do potencial para o zinco vai aparecer com sinal o quê?
negativo. Muito fácil você entender. Se você escolher o hidrogênio para ser zero e alguém perde para aquela espécie, significa que o potencial dele tem que estar abaixo de zero. Por isso, o valor negativo. Todas as espécies, então, que quando ligadas ao eletrodo de hidrogênio perderem elétrons para ele, vai ter potencial negativo. Toda espécie que ligada ao hidrogênio ganhar elétrons dele, vai ter potencial positivo. O que você vai conseguir com essa brincadeirinha? Criar uma escala. E é daqui que vai nascer aquela tabela de potenciais de óxido, que redução, tá? Algumas perguntas que vão surgindo aqui. Jesus me salva, Deus me ajude, amém. Teria como identificar que o zinco oxida sem ser pela corrosão? Galera, é isso. Se você não quiser olhar aqui no zinco, que tal você olhar aqui no eletrodo de hidrogênio? O que você vai perceber? Se está saindo gás hidrogênio, significa que ele sofreu redução. Se o hidrogênio sofreu redução, é porque o zinco está sofrendo o quê? Oxidação. Então, obviamente, você tenta observar aquilo que visivelmente está melhor para você ver na experiência. Agora, gente, vamos lá. Eu preciso ter um papo com vocês, olhos nos olhos. Isso que eu estou te mostrando aqui já foi feito para nós. Alguém já foi ao laboratório e executou tudo isso. O que eu estou tentando te mostrar hoje é como você vai interpretar os dados quando você pegar uma tabela de oxidação. Por exemplo, o cara fica sem entender. Professor, por que me deram o potencial do alumínio e está menos 1,66? Agora, olha você entendendo a matéria. Porque ao ligar o alumínio ao eletrodo padrão de hidrogênio, ele perdeu elétrons para o hidrogênio. E, ao perder elétrons, o potencial dele ficou negativo. E o valor mensurado no voltímetro foi de 1,66 volts. Manjou? Nós vamos, então, poder comparar o potencial de oxidação e redução de várias espécies. Lindo, galera! Vamos ver mais um exemplo, só para você entender isso? Vamos lá? Ó. Sem chorar, hein, gente? Sem chorar, sem gritar e sem agredir os animais. Ó, eu vou injetar hidrogênio. Eletrodo de hidrogênio agora está do lado esquerdo, tá? Eu troquei o lugar dele. Injetando hidrogênio. Meio ácido. Eletrodo de platina. Tubinho de vidro. Quem que é esse lado esquerdo aqui? É meu EPH. O que é o EPH? Eletrodo padrão de hidrogênio. Quanto vale a voltagem desse monstro do pântano? 0. Do lado direito, eu vou colocar ferro mais 2 e ferro mais 3. Só que todo mundo sabe que ferro mais 2 e ferro mais 3 não é o metal ferro, é o íon ferro. Então, eu vou ter que colocar essas soluções. Por exemplo, eu posso colocar lá dentro um nitrato de ferro 2, o nitrato de ferro 3. Eu quero deixar os dois ferros ali disponíveis. Como agora não é a placa de ferro que eu quero avaliar, e sim o íon mais 2 e o íon mais 3, eu vou ter que colocar um eletrodo inerte do outro lado também. Você pode colocar platina. Nesse caso aqui, eu pus ouro. Eu já queria que você fosse ficando esperto com uma dica, tá? Metais como ouro, platina, paládio, que são metais nobres, eles não têm a capacidade de oxidar e reduzir. Ou se tem, ela é muito pequena. Então, você pode o quê? Simplesmente desprezar essa capacidade oxidativa e redutiva. Então, ela não atrapalha a minha medição ou a mensurar a minha voltagem, tá? Por que da proteção de vidro? Gente, porque é gás, né? Para eu poder fazer a retenção do gás hidrogênio em volta da platina, já que você vai injetar um gás para ele ser absorvido nas paredes da platina. Galera, qual que é a minha intenção com essa montagem que eu acabei de fazer aqui? Medir a capacidade de ferro mais 2 ir para mais 3, ou de mais 3 para mais 2. Eu quero medir qual é a voltagem dessa transformação de ferro mais 2 em ferro mais 3, tá?
Olha agora o que depois de ter feito essa montagem, eu fui para o laboratório e percebi. Eu percebi que o ferro mais 2 resolveu transformar em ferro mais 3 e perdeu um elétron. Então, o que está acontecendo com o ferro? Oxidando ou reduzindo? Ele está sofrendo uma oxidação. Tá? Ele está sofrendo oxidação. É fácil de você ver que ele foi de mais 2 para mais 3 lá durante o experimento? Não. Como é que você vai perceber que essa reação aqui está ocorrendo? Através do eletrodo de hidrogênio, porque lá eu estou percebendo que o gás hidrogênio está sendo formado aqui dentro da cúpula. Se está formando gás hidrogênio dentro da cúpula, significa então que nós temos a redução do hidrogênio. Espera aí, professor, se o hidrogênio está ganhando elétrons do ferro, significa então que o potencial do ferro tem que ser negativo? Olha o dedinho. Verdadeiro. Aí, na hora que eles foram fazer a medição aqui da voltagem dessa brincadeirinha, deu 0,77. Mas como o ferro está perdendo elétrons para o hidrogênio, na hora de expressar isso como resultado, tem que aparecer o negativo, né? Professor, me ajuda então a interpretar o resultado final, que é o que te interessa, tá? A capacidade do ferro mais 2 de oxidar para ferro mais 3 é menos 0,77, tá? A capacidade dele de oxidar é menos 0,77. Galera, só ficou uma coisinha errada aqui, tá? Eu vou corrigir, que é o seguinte. Nós estamos medindo aqui a capacidade do ferro de reduzir. Aí ela é negativa. Se ela for oxidar, igual apareceu aqui, fica positivo. De novo, aqui nós estamos medindo o potencial de redução. A capacidade de reduzir em relação ao hidrogênio foi negativa. Na hora de escrever aqui, já que eu estou escrevendo a equação de oxidação, aí eu teria que colocar esse valor aqui como valorzinho positivo. Mas eu não quero que você estresse com isso, porque lá na hora do vamos ver, vai aparecer a tabela para vocês. Eu já vou até colocar a tabelinha aqui para a gente fazer uma análise em cima dela, tá? Ó. Vai aparecer essa tabela. Gente, hoje os exercícios mais modernos, eles nem colocam a tabela inteira. Eles só colocam os potenciais dos elementos que você vai precisar. Mas eu queria te ensinar como fazer uma interpretação em cima dessa tabela, tá? Você vai me ajudar. Vamos lá. Começa a avaliar pela equação. Vai lá no lítio. Vamos pelo primeiro. Lítio 0, indo para lítio mais. O estado reduzido é 0. O estado oxidado é mais 1. Se você ler a equação da esquerda para a direita, você está lendo a capacidade do lítio de perder elétrons. Quanto é a capacidade do lítio de perder elétrons? 3,04. Tá? Legal? Vamos agora para o potássio. Potássio indo para potássio mais 1, ele perderia um elétron. Qual a capacidade dele de perder elétrons? 2,92. Então, quer dizer que se eu ligasse lítio a potássio, qual deles teria maior capacidade de perder elétrons? O lítio, porque o potencial dele de perder é maior. Legal? Agora, se você fosse avaliar o lado esquerdo da tabela, você teria que ler a equação ao contrário. Lítio, ao ganhar um elétron, vira lítio 0. Qual a capacidade do lítio mais, então, de sofrer redução? Menos 3,04. Então, peraí, do lado esquerdo eu estou medindo a capacidade do lítio de reduzir. Do lado direito, eu estou medindo a capacidade dele de oxidar. Obviamente, basta só trocar o sinal. Se a capacidade de uma espécie é alta para oxidar, ela é baixa para reduzir.
É só uma questão de referência, ok? Então, por exemplo, dessas espécies todas que estão aparecendo aqui, de todas que estão aparecendo aqui, quem é que tem a maior capacidade de perder elétrons? Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Gente, não tá fácil, né? Meio-dia, dá fome, o pessoal começa a gritar. Galera, olha aqui. Dessas espécies todas que estão aqui, qual delas tem a maior capacidade de perder elétrons? A que tem o maior potencial de oxidação. Então, é o lítio. Dessas espécies todas que estão aqui, qual delas tem a maior capacidade de ganhar elétrons? O flúor, porque ele tem o maior potencial de quê? De redução, tá? Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu ver só aqui, a Daiane me falando. Meio-dia, meio-dia e 50 que termina a nossa aula, gente, bacana, mas dá tempo de eu explicar isso aqui para vocês. Galerinha, eu tenho que ser capaz de pegar uma tabela como essa e conseguir saber qual espécie tem maior capacidade de ganhar, qual espécie tem maior capacidade de perder elétrons, baseado nas equações de oxirredução. Por exemplo, se eu voltar aqui com vocês nessa telinha, para a gente agora caminhar para os finalmente. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui do lado esquerdo? Ligando o eletrodo padrão de hidrogênio no zinco. Tá? O que nós vimos lá na experiência que eu usei para explicar a matéria para vocês? O zinco perdeu elétrons para o hidrogênio. Se o zinco perdeu elétrons para o hidrogênio, esse valor de 0,76 aqui expressa, então, que o potencial do zinco em relação a quem eu escolhi para ser zero tem que ser negativo, tem que ser abaixo de zero. Então, olha isso. Se o zinco perdeu elétrons para o hidrogênio, quer dizer, então, que o resultado da capacidade dele de ganhar elétrons do hidrogênio é abaixo dele, tem que ser negativo. Agora, olha desse lado aqui. O cobre, se eu fizer essa mesma experiência com cobre, em vez de desgastar a plaquinha de cobre, eu vou perceber ela crescendo, ou seja, o cobre indo da solução e pregando na placa. Significa, então, que o hidrogênio perde elétrons para o cobre. Moral da história, a capacidade do cobre de ganhar elétrons é maior do que a do hidrogênio. Então, esse valor tem que ser representado na minha tabela como um valor o quê? Positivo, ok? Então, olha como é que vai aparecer o potencial de redução dessas duas espécies. Vamos lá. Capacidade do cobre de ganhar é positiva. A capacidade do zinco de ganhar é negativa, porque quando ele foi ligado ao hidrogênio, ele foi perder elétrons para o hidrogênio. Aí a gente vai conseguir entender, por exemplo, se eu quiser fazer uma pilha de zinco com cobre, que é o exemplo da pilha de Daniel, o que nós vamos ter que fazer? Pensar no zinco como perdendo elétrons e no cobre como ganhando elétrons. É aí que nós vamos conseguir definir quem reduz, quem oxida, quem é o cátodo, quem é o ânodo, para onde os elétrons vão fluir. Nós vamos conseguir definir todos os padrões que existem em cima desses dois elementos. Tá? Você entende que se eu inverter essas duas equações, aí eu não estou medindo mais a capacidade de ganhar, eu estou medindo a capacidade de perder. Aí bastaria eu inverter os sinais. Ao inverter os sinais, isso aqui passaria a ser negativo e esse positivo, e eu passaria a avaliar assim, o zinco tem maior capacidade de perder do que o cobre, tá? Bom, galera, deixa eu abrir aqui para algumas perguntinhas que estão surgindo, para a gente já fazer o encerramento, porque nós vamos... Gente, dessa matéria eu não mandei lista, porque isso aqui é só uma introdução, e nós não teríamos condições ainda de desenvolver exercícios baseados só nisso, entendeu? Deixa eu abrir aqui.
Galera, deixa eu ver aqui se surgiu alguma dúvida. Um mol também é característica da condição padrão, verdade. Você tem que definir uma concentração padrão para que os dois lados tenham a mesma concentração e que não haja diferença de potencial entre eles, tá? Professor, no caso da bauxita, que além do alumínio, ela possui outros metais. Cuidado, gente, que nós estamos falando de pilha. Você falar de outros metais presentes na bauxita é de eletrólise, é quando você quer separar os metais que estão presentes na bauxita através de um processo eletroquímico. Quando você vai constituir uma pilha, você pega os eletrodos puros para você medir entre eles a diferença de quê? De potencial, tá? Moçada, deixa eu falar uma coisinha para vocês agora para a gente fazer um fechamento legal, tá? Qual a função da ponte salina? Na hora que a gente for trabalhar com a pilha, eu vou te mostrar com detalhes por que a gente precisa da ponte salina. À medida que essa diferença de potencial vai sendo gerada, uma solução vai ficar mais concentrada do que a outra, porque tem íons indo para a placa e íons saindo da placa e indo para a solução. Isso vai gerar uma diferença de cargas entre os dois meios. A ponte salina, ela consegue fazer o equilíbrio de cargas entre os dois meios para que a pilha continue a funcionar. Para essa medição que nós fizemos aqui hoje, a ponte salina nem é tão importante, porque basta eu estabelecer o contato dos dois eletrodos e já ver qual é o potencial que dá lá para eu poder levar isso para uma tabela. A minha intenção não é ter uma pilha em contínuo funcionamento. Então, assim, com detalhes, agora nós vamos ver qual é a parte que eu preciso para uma pilha funcionar, eletrodos, eletrólito, circuito e ponte salina, e ver qual que é o princípio de funcionamento de cada um deles, para a gente poder aí entender o funcionamento de uma pilha, tá? Galera, eu só peço um pouco de paciência, porque a gente está indo passo a passo. Preciso só que você saia dessa aula entendendo de onde vem aquela tabela que expressa os potenciais de oxirredução de cada um dos participantes. Foi feita uma medição experimental baseado no EPH. Quem que é o EPH? Eletrodo padrão de hidrogênio. Onde a gente foi considerar ele como zero para poder medir os potenciais das outras espécies e saber, quando eu conectar qualquer espécie a outra, quem teria capacidade de ganhar ou teria capacidade de perder, tá? Galera, desejo uma ótima semana a todos, que seja uma semana abençoada aí para todo mundo. Fica com saúde, fique em paz, vai estudando e não perde o foco. E eu estou aqui à disposição de vocês. Vou pedir para o Correia, se possível, a gente ter mais 2 aulinhas na semana que vem, para a gente poder andar um pouco mais lento com essa matéria, poder abrir para perguntas e tudo mais, tá? Galerinha, esse retrato da direita do professor parece o Tarte. O que é isso, gente? Para de bobeira, para de zoar o amigo. Gente, boa tarde para vocês, bom almoço, fica com Deus, fica na paz, tá? Valeu demais. Abraço para todos.